sentado em um grande trono. Um ser de aparência poderosa e demoníaca suspira fundo perdido em pensamentos. Eu sou Kim Jang-xiao, um aluno pós-graduado na Coreia. Bom, isso é o que eu diria antes. Ontem, eu me transformei, repentinamente, no Rei Demônio Credos, o chefe final do jogo que eu gosto. Bom, isso é até que uma história comum. O objetivo do jogo Paladin of Blood é reviver um antigo herói que havia adormecido. Se irritando com todos esses pensamentos introdutórios, o Rei Demônio apenas se irrita por narrar sua própria história. Ah, quer saber? Tanto faz. Falar isso não vai agregar em nada. O problema agora é... Nisso um servo entra o chamando Aide Zephyros, de nível 15, Lord Credos. Os preparativos para a guerra estão prontos, senhor. Uma grande horda de demônios terrestres e voadores se alinham, emitindo gritos, urros e rugidos altos e amedrontadores. Alguém no meio da horda, portando uma grande espada, grita: "Vamos saciar nossa fome com a invasão grandiosa que faremos hoje." Esse é Azura, o príncipe que bebe sangue, de nível 534. E no meio dos gritos e rugidos, ele e outros continuam com o discurso. Enquanto outras figuras, de aparência poderosa, aparecem à frente da horda, junto a Asura, o nosso trágico destino de ter nascido numa terra deserta e infértil, a dor de termos que nos alimentar uns dos outros. Monarca gelado, Sirge, de nível 531. Vamos fazer uma história que será contada por Eras, Arquiduque da Névoa, Artok, de nível 555, dilacerem os humanos, esmaguem os elfos, tirano da Rocha Negra, Baal, de nível 539. A horda explode em gritos pela ânsia, pela batalha que se aproxima, e aumenta ainda mais quando Credos se aproxima à frente da horda, que aguarda seu comando, que após puxar muito ar, grita a todos suas ordens. Exército demoníaco. Escutem bem. Com a imponente voz de Credos, até mesmo as bestas se mantêm em silêncio, seguindo seu comando, junto a todos os comandantes. Mas enquanto fala em sua cabeça martela, um pensamento que não consegue tirar da cabeça, essa guerra. Eu, Credos, ordeno a todos os demônios: vamos cessar o nosso ataque e praticar agricultura. Deve ser impedido a todo custo. Um momento de silêncio e confusão é jogado em todos os presentes, que dura apenas alguns segundos, seguido por um grito coletivo e irado de vários demônios enfurecidos. Mas que absurdo! Todos os demônios entram em fúria, rugindo e gritando pelas palavras de Credos, que devido a todos aqueles monstros, direcionando sua ira para ele, que por dentro ainda é apenas um humano, o susto o faz gritar de medo, mas sua expressão é completamente aterrorizante a todos à sua frente, os fazendo se calarem na mesma hora. Seus pensamentos ainda corriam sobre o que aconteceria se a guerra se iniciasse. Ele com toda certeza seria morto por ele. Ao mesmo tempo do discurso no exército demoníaco, em um local distante, alguém começa a se levantar, e uma notificação de sistema informa: você iniciou sua 20ª jogatina. Ao que somos apresentados ao motivo do receio e medo de Kim desde o começo. Seu personagem extremamente upado e vestindo equipamentos esquisitos e lendários completamente aprimorados. O personagem de Kim de nível 9990. Então voltamos um pouco no tempo, onde vemos o passado de Kim. Vemos que ele cursou agricultura com a intenção de se tornar um fazendeiro rico, e ele pensa, se relembrando: como eu era genial, me tornei o melhor aluno do curso. Mas ser o melhor aluno significava... Ele tem alguns flashbacks de memória sobre alguns dos professores falando com ele: minha nossa Jang-xiao, você é tão inteligente, escreve a minha tese também, isso irá te ajudar. Eu quero que me ajude nesse projeto, você é muito bom nisso. Falando enquanto ri cinicamente. Ai, Jang-xiao, vai lá arar a terra pra mim, você é bom nisso. E Kim pensa que foi assim que se tornou um escravo de elite, fazendo diversos favores entre aspas, sem nunca de fato ser reconhecido ou creditado por nada. Sem um pingo de ânimo e até perdendo vida, sentado no sofá, Kim se questiona: mas que vida é essa que tô levando? Por que eu tô fazendo todo o trabalho duro, enquanto meus professores levam o crédito e nem se lembram de mencionar um pontinho de crédito a mim? Kim perde todo o controle e começa a gritar: esses filhos da puta! Vou matar todos.
Eu juro que vou matar todos. Ele estava sem um pingo de dopamina. Nesse ritmo, ele achava que iria enlouquecer em breve. A única forma que tinha para conseguir qualquer gota de felicidade naquele momento era jogando videogames. E nessa época, um jogo tinha ficado muito famoso, sendo bem comentado pela dificuldade, e que ninguém conseguiu passar da 19ª New Game Plus. Algo que era para ser um escape acabou se tornando um vício e o único motivo de felicidade naqueles tempos para Kim. Chegando na 19ª finalização, ele já estava perto de ficar louco. Eu tô tão feliz. Eu sou o mais forte do mundo, haha. Agora a 20ª NG vai ser na dificuldade absurdamente infernal. Preciso subir um pouco o level e vemos o personagem de Kim, mostrando que o pouco de nível que ele subiu chegou em 9.990 e por algum motivo sua armadura era uma roupa de garota mágica, mostrando que já estava há algum tempo no jogo, até que demais. O nível máximo é o 9.999, acho que já está bom por aqui. Kim pensa que não sabe nem quantos anos levou para chegar ali, antes de começar a 20ª jogatina, mas isso deve bastar, e confirma para iniciar sua nova campanha finalmente. Ao clicar no botão, um feixe de luz absurdo surge da tela, tão forte que assusta Kim, mas fora o susto, o brilho puxa sua alma do corpo, atraído para a tela. Um brilho no céu surge, e com ele, a alma de Kim aparece voando, sendo atraída para algum local. Mas diferente do susto inicial, Kim começa a analisar a sua situação atual, pensando rapidamente, merda. O que aconteceu? Calma. Eu sou inteligente, certo? Eu tô azul, então eu sou uma alma agora. E provavelmente não vou morrer ao cair. Aquela lá no fundo é a Torre da Vida? Isso significa que aconteceu comigo o evento mais esperado da vida de todos os otakus. Eu vim parar num Isekai. Eu tô no Paladin of Blood e eu tô indo pra túmulo do Paladino. Porra, ai sim, eu vou entrar no corpo do meu personagem, o Kinshi velho. Tá quase no nível máximo. A minha vida como um herói fodão e invencível vai começar. Kim ri alegremente, quase como um maníaco, mas algo acontece quando se aproxima do túmulo. Ao chegar no túmulo, ele encontra o personagem que criou, e com a roupa que o deixou, então um sentimento diferente substitui sua felicidade. Desanimo. Poxa, agora que parei para olhar pessoalmente, eu não quero virar isso aí não. Kim pensa desanimado ao ver como deixou o personagem. Mas antes de alcançar o túmulo, uma outra vez é puxado com força, passando por cima do caixão do herói, ficando desesperado pensando sobre aonde estaria indo, que começa a seguir em direção a outro personagem, do qual Kim conhece muito bem, e uma nova onda de desespero bate. Ei, aí também não, eu disse não. Kim gritava com a força que parecia controlar seu corpo, parecendo que havia se decidido onde seria sua parada. Voltando ao presente, após o discurso à frente da Horda Demoníaca, Kim, sentado ao trono, pensa que isso está o deixando com dor de cabeça, que se não tivesse tido aquele pesamento idiota na hora que viu o Kinshi velho, essas horas ele seria o personagem mais apelão da história, que poderia ter trocado a roupa por alguma outra mais fraca, porém o nível ainda seria forte. Enquanto isso, o servo do rei demônio, Aida, escuta uma conversa aflorada, enquanto passa perto de uma das portas do castelo. Dentro da sala em questão, a voz dos generais é escutada, enquanto Azura grita que Credos com toda certeza ficou mais fraco, que esse foi o motivo de cancelar o ataque aos humanos e seus aliados. Vamos nos juntar e cortar a cabeça dele. Enquanto temos tempo, depois dividiremos o comando do reino entre nós. Azura grita irritado, e se ele não estiver enfraquecido, pelo menos 2 de nós 4 iríamos morrer, e os outros sofreriam muitos danos. Hartok comenta mais calmamente apontando a força de Credos. Asura, se você se oferecer para ser o nosso escudo e ir na frente, acho que podemos tentar. Sirgi sugere. Azura se irrita e começa a ameaçar Sirgi. Enquanto isso, na cabeça do último general, Baal, apenas um pensamento passa: que fome. Azura se acalma e propõe para os outros. Se tiver alguma evidência de que o rei enfraqueceu, o que fariam nesse caso? Uma resposta quase que unânime vem dos outros generais, deixando um rosto maligno à mostra. Então, iremos matá-lo, menos Baal, que ainda só continua pensando que está com fome.
Aida, ainda parado do lado da porta, fica pensativo sobre o que ouviu, mas continua a seguir para a sala do Rei Demônio para prestar seu relatório. Ainda relata que a moral do exército desmoronou. Muitos demônios começaram a se devorarem. Outros haviam saído do território dos demônios por conta própria, e que os generais acham que ele está enfraquecido, portanto planejam o matar. Kim, dentro de Credo, só consegue pensar que se os 4 o atacarem juntos, ele possivelmente vai morrer, mesmo não sendo para eles. Se aparentar fraqueza, em qualquer lugar daquele reino vai morrer. Mas ainda se preocupa com o Kimchi velho. Será que ainda era apenas um cadáver, já que não entrou no corpo? Ou será que não? Isso o aterrorizava mais. Se o Avatar não fosse levantar, seria uma boa ideia atacar os humanos e acalmar os demônios, já que a maior ameaça não estaria lá. Quase como se lesse a mente de Credos, ainda puxa uma esfera que continha as imagens do túmulo do Paladino, como se fosse uma filmagem, onde um outro general chamado Ogmiya havia enviado para eles. Nas filmagens era possível ver que o Kimchi velho estava desperto, e não só isso, estava massacrando o general em questão com uma crueldade sem igual, mesmo com sua roupa de garota mágica. Usava o cetro para esmagar o corpo do general que gritava desesperado pedindo por ajuda. Onde que, para terminar, fura os olhos do general e aparentemente arranca a cabeça, onde encara onde estava gravando, mostrando um cenário absurdamente bizarro. Encarando de volta a filmagem, coberto de sangue, Credos não diz nada e não sente apenas medo, como vergonha por ter criado aquele personagem vestido assim, não querendo nem mesmo respirar o mesmo ar que o Avatar, pensando que sua única chance é não sair das terras demoníacas. Nesse ritmo, ou eu irei aparentar ser fraco por me render e os generais vão me matar, ou vou bancar o Rei Demônio e ter os olhos furados e apanhar até a morte por aquele maníaco do Kimchi velho. Kim pensa com pesar, sentado no trono. Com a cabeça baixa e com lágrimas nos olhos, seu único pensamento é o do porquê ele foi para aquele mundo maldito, seja na terra ou no jogo. Ele não consegue ser feliz em lugar algum. Decidindo que não vai morrer, a única coisa que está ao alcance para tentar é conseguir resolver o problema da comida para os demônios. Se levantando com uma confiança forjada no desespero, vai saindo da sala do trono. Aida, ainda parado na sala, fica em dúvida e questiona onde o Lord Credos está indo. Pois não, estou indo olhar alguns terrenos para iniciar uma plantação? Kim responde meio que tentando manter a pose do personagem. Aida, por outro lado, fica com uma cara esquisita e o olhando de canto, o que faz Kim, meio aflito, o questionar do porquê esta o olhando assim. Aida responde enquanto endireita sua postura e arruma seus óculos. Da forma mais direta possível, diz a Credos: Lord Credos, você é narcisista, arrogante e totalmente mal educado. Você falar, pois não, é totalmente nojento e horripilante. Nunca mais faça isso. Kim, por sua vez, só consegue pensar que esse cara deve estar o provocando. E se a personalidade dos demônios é tão esquisita assim mesmo, se lembra sobre esse NPC, Aida aparece aleatoriamente pouco antes da batalha contra Credos, o boss final. O fato dele ter boa aparência e uma aura digna o fizeram ser um personagem bem popular no jogo, o mordomo demoníaco. Oh, grande paladino, meu senhor demônio não deseja mais lutar, por favor retorne. Uma cena do jogo surge ao se lembrar de como era o evento do encontro com ele, mas mesmo com toda sua pose, Aida ainda não era um adversário forte, servindo apenas para ser derrubado com um único golpe, o que fez a comunidade o admirar por conta de tentar proteger o rei, mesmo sem o poder para de fato o fazer. Um personagem com muita aura mesmo, sem dúvida, porém a versão que está ao lado agora é muito crítico e direto, sendo bem chato na verdade. Quem pensa? Isso é um erro sem precedentes. Nunca vi antes um rei demônio perder a fé dos seus seguidores assim. Agricultura em terras demoníacas. Você tem a memória de um peixe dourado por acaso? A Aida continua enchendo Kim. Kim fica confuso. Mesmo falando com ele em alto tom, parece que ele o ignora e continua o criticando, não conseguindo entender como ele não sente medo dele igual aos demais demônios. Não foi só você, mas outros senhores demônios anteriores também já tentaram cultivar essa terra. Com o solo estéril e climas irregulares, nada cresce em todo o território dos demônios. Você realmente se esqueceu disso? Aida continua apontando os fatos, enquanto segue Kim. Eu sei. Essa terra tem o nome de Terra da Morte por esse e vários outros motivos, mas eu sei que posso salvar essa terra. Kim pensa que mesmo estando cansado de tudo ligado sobre agricultura,
ele ainda precisa fazer isso para não morrer. Kim se abaixa e pega a terra em suas mãos, a jogando ferozmente em sua boca, a mastigando. Aida ao lado fala em voz alta, tomando nota sobre as ações estranhas do rei, aparentemente fazendo um relatório desde que saíram da sala do trono, onde Kim percebe isso apenas agora e manda não escrever sobre isso e nem falar disso para ninguém na verdade. Aida ignora e continua escrevendo, dizendo que como a memória dele já se deteriorou, agora tem que registrar ainda mais, para ver e repassar para o próximo sobre os erros do atual rei demônio. Kim se irrita com o quanto ele está o amolando, mas mesmo assim continua com sua análise de solo, o cuspindo logo após perceber que não havia nenhum nutriente naquele solo, que mais parecia uma sujeira, pois estava principalmente sem nitrogênio. Então, uma pequena aula sobre agricultura se inicia, onde Kim pensa e explica que sem nitrogênio na terra, dificilmente algo consegue crescer ou fica limitado o crescimento, pois plantas não conseguem absorver o nitrogênio da atmosfera corretamente, fazendo o crescimento ser muito lento naturalmente. Então os humanos, através da engenharia química, criaram a fixação de nitrogênio ao solo, fazendo assim que a produção de alimentos disparasse. Mas aqui é praticamente impossível executar esse tratamento corretamente sem as ferramentas necessárias. Então precisamos de algum outro mecanismo para criar o mesmo efeito. Talvez criar um dispositivo para atrair relâmpagos. A alta voltagem repentina transforma o nitrogênio em ácido nitroso. Ele, se misturando com chuva, é facilmente absorvido pelo solo. Kim começa a pensar sobre suas possibilidades para aquele solo. Mas como conseguiria um relâmpago e explosão assim de forma não moderna? Então Kim começa a se lembrar que o movimento especial do Kratos é a explosão sanguinária, um ataque especial que faz com que relâmpagos e chamas explodam juntos no alvo, dando os elementos que precisa para prosseguir seu plano. Com um olhar não muito confiante, que impede para Aida se afastar. Se lembrando das incontáveis vezes que viu Kratos fazendo essa habilidade para cima de si, Kim começa a refazer os movimentos, atingindo com suas garras sua mão a fim de tirar sangue. Mas ao iniciar o movimento, Kim se lembra de algo. Ele não é o Kratos, soltando um grito de dor ao se ferir. Esse cara fazia isso toda vez. Isso dói pra caramba. Kim pensa enquanto segura a mão, mas rapidamente sente algo e olha para trás. Ao olhar para trás, Kim vê os generais mal escondidos atrás de uma pequena árvore. Nos olhos deles, é óbvio que pensam que ele está fraco. Porém, antes de qualquer frase ser dita, o Aida diz em alto e bom som: "Você ficou 100% mais fraco." Kim pensa com ódio que aquele cara deve ser um assassino, que o plano dele é matar ele sem dúvida nenhuma. Só pode ser isso. Mas sem tempo para se lamentar de dor, ele pensa que mesmo que vai doer muito, isso é melhor que ser morto, rasgando sua mão com ainda mais força para tirar sangue. Explosão de sangue. Kim grita alto enquanto atira uma grande quantidade de sangue para frente, mas por mais que seu empenho tenha sido grande, a realidade é que apenas joga sangue à frente e sua mão ferida fica gotejando bastante. Não aguentando a dor, Kim segura a própria mão pulando enquanto choraminga pela ferida. Agora, ainda mais motivados, após a cena que observaram, os generais se aproximam e Artok pergunta de forma seca e com o semblante fechado se Kratos está realmente bem. Kim, vendo que deu ruim, só consegue pensar que ferrou de vez agora. Em algum lugar distante, entre montanhas e um grande verde gramado, Kinch velho está observando o horizonte. Em sua mente, ele pensa que é fraco, mas tem alguns fragmentos sobre a vida anterior dele, onde sua missão de vida sempre foi guiada pela mão do destino, o levando a seu objetivo. Mas por alguma razão agora, não escuta nada e nem sente mais aquele sentimento que o mostrava o caminho. Então agora, o que ele deve fazer? Kinch velho se questiona em dúvida.